aí, camarada, beleza? Lembrando vocês aí, quem puder ajudar o podcast e futuramente, se tudo der certo, o canal, nós temos o Apoia-se /Caverna do Morcego e também temos o PicPay. Eu vou deixar os dois links aí embaixo, os dois, né? Eu vou deixar tudo certinho aí para vocês acessarem. Também não esquece de seguir a gente no @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. E também de seguir @ibambe rádio e entrar no nosso site ibambe.corp, ibambecorp.com.br. Muito obrigado, espero que vocês curtam o episódio, pessoal, e fiquem com o Marx. E aí, camaradas, beleza? Só mais um recado, mas a gente vai ter também um sorteio do livro, justamente o livro discutido aqui neste podcast, neste episódio do podcast. Vai até o dia 10 do sorteio, no dia 10 sai o resultado, no domingo, e vai ser enviado direto pelo autor do livro, pelo Benito. Então, galera, quem quiser concorrer vai estar lá no Insta, @morcego_, Marcos_, o nome, se eu não me engano, está Marcos Barbosa. Então depois entra lá, segue as coisas lá que a gente vai estar sorteando este livro, que é um puta livro. Tem teoria, tem materialidade concreta do dia de hoje, vai ser brabo. É só chegar lá, comentar e tamo junto. Espero que vocês curtam aí o episódio. Bom episódio. Salve, salve, camaradas, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio da Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis. E hoje, para mais um episódio especial, temos a presença de Benito Maeso. Pode se apresentar, camarada. Opa, daí, Morcego, tudo bem? Bom, o que eu posso falar de mim rapidinho, que eu não gosto muito dessas coisas. Parece que o cara tá fazendo, ei, olha para mim. Não, mas é aquele esquema meio assim. Bom, eu sou professor do Instituto Federal, né? Estou publicando um livro agora, né? Que é um derivado da minha tese de doutorado. Gosto de dar aula para o ensino médio, porque a moçada tem que trocar ideia, tem que quebrar a cabeça com as aspirações da filosofia, porque é muito fácil os caras ficarem lá no Palácio de Cristal da academia. Nossa, como eu sou incrível aqui nesse lugar, cheio dessas pessoas que olham os outros de cima e não vão para a quebrada, não vão para o povo, não vão conversar com quem realmente tem que botar a praxis para funcionar. Tirando isso, eu fui jornalista publicitário um tempão da minha vida, e aí enchi o saco de fazer os caras ganharem dinheiro com cascata, e daí virei professor, né, dou aula no Instituto Federal aqui no Paraná, publiquei, mestre, doutor, essas coisas todas chiques, né, mas isso aí é o menos importante. O que é legal é a gente debater em cima do livro e tentar pensar junto e pensar com a moçada que está nos ouvindo, primeiro, como que esse pensar maluco da filosofia pode ajudar a gente a entender um pouco essas paradas estranhíssimas que estão acontecendo. Segundo, por que é importante a gente ter esse estofo, esse recurso ao teórico. O pessoal às vezes fala muito, né, que mas por que ficar lendo esse monte de cara velho morto? Não, cara, é importante. Esse cara passa umas paradas que a gente precisa entender o que estava na cabeça deles para entender o que está rolando agora. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Essa relação que você coloca, você fala até no começo do livro, eu achei interessante. E, o mais louco que eu achei é que o nome do livro é As Diferenças em Comum, Deleuze, Marx e o Agora. Você já pontuou isso já na abertura. Mas acho que para o povo entender melhor, quem que foi Deleuze, porque muita gente não conhece, é pouco falado. Sim. Ó, é uma coisa meio assim, o Marx todo mundo obviamente já ouviu falar, bem ou mal, porque como falou a minha querida orientadora, supervisora, né, a Marilena, não existe filosofia contemporânea sem falar no Marx. Você pode gostar ou não gostar, mas você não tem como não passar por ele. O cara é grande demais para ser ignorado. Agora, o lance do Deleuze, daquela francesada da década de 60, 70, do século passado na França, é mais ou menos o seguinte. O mundo estava de um jeito muito estranho. Você teve a saída do nazismo, né, a saída da Segunda Guerra Mundial, todas aquelas sociedades europeias, norte-americanas, ali estavam naquilo que são chamados dos 30 anos gloriosos, o período daquele estado de bem-estar social, né,
um começo de luta por direitos um pouco mais efetivo. As mulheres que estavam trabalhando nas fábricas não aceitaram simplesmente voltar para casa quando os homens voltaram das batalhas, e você começa a construir aquele conceito de social-democracia. Os caras adoram falar de que seria uma paz perpétua, assim, uma sociedade em paz. Só que é uma sociedade que começa a ficar meio cheia de problemas. E você tem dois grandes, né, troncos, isso pensando na Europa. Porque o Brasil também passou por essas tretas, só que aí a pegada do Brasil é um pouco diferente. Mas na Europa, que é o centro, assim, na época, para o pensamento filosófico, a coisa começa a tomar dois caminhos. O primeiro é o caminho alemão, né, que o pessoal da escola de Frankfurt, que já tinha debatido o nazismo, já tinha debatido o totalitarismo, ali, o Adorno, o Horkheimer, esses caras assim, eles começam a cunhar um conceito, principalmente o Adorno e o Marcuse. O Marcuse é um cara importantíssimo nisso, porque o Marcuse, ele foi orientando do Heidegger, que foi um grande pensador, mas o Heidegger tinha aquele probleminha do costume dele, né, de gostar de um Sieg Heil, de um Heil Hitler, às vezes, assim, era um cara meio confuso na quebrada. E o Marcuse foi também aluno do Adorno, e eles tocavam o Instituto de Pesquisa de Frankfurt, da famosa Escola de Frankfurt. Ela existiu mesmo, ela existe até hoje. E o Marcuse foi orientador de doutorado da Angela Davis. Mano, olha que loucura, todo mundo ligado, né? Um fala pro outro e... Sim, e o Marcuse é um cara importante na parada por causa disso. Ele foi orientador da Angela Davis, então toda a pegada que a Angela desenvolveu, um trabalho maravilhoso dela, sobre a digamos assim, a interseccionalidade, ou o fato de que você não combate uma opressão combatendo só essa opressão, você tem que combater todas ao mesmo tempo, é um fruto, é uma derivação, né, uma coisa que ela desenvolve na trajetória intelectual dela, que nasce exatamente nesses alemães aí, que estão notando a coisa e chegam lá para os discípulos, galera, vamos estudar esse negócio, né? Só que falando em alemão fica mais bonito. E um pouquinho mais difícil também, né? Porra, nem falha. E na França você está tendo uma outra treta acontecendo, que é o que é chamado na década de 50, e principalmente na década de 60, antes do maio de 68, antes daquela coisa toda de gauchismo, ou da nova esquerda, que na França tem uma postura muito conflituosa com a antiga esquerda, que é uma treta deles pelo fato que você tem dentro da filosofia, principalmente até o Sartre, o Jean-Paul Sartre, uma presença muito grande do Partido Comunista Francês, da Internacional Socialista, da Internacional Comunista, e essa galera que sai das universidades francesas, que você vai ter o Louis Althusser, o Michel Foucault, o Jacques Derrida e o Gilles Deleuze, não quer muito papo com o Partido Comunista Francês. O Foucault, inclusive, não quer nenhum papo com o comunismo, né? Tem uma galera que, aquela coisa, se alguns amigos meus me ouvirem, os caras vêm aqui na minha porta, mesmo com a quarentena, não dá porrada. Eles vão dizer, meu Deus, você está chamando o Foucault de neoliberal. Mas eu tenho outros amigos que dizem que o Foucault pagava o maior pau para o neoliberalismo e achava o máximo. Né? Mas aí é uma treta muito grande para ser discutida num outro momento muito louco. É papo para outro assunto. Uhum. Senão vai aparecer meia dúzia aqui querendo pancada. Mas aí o que rola? Essa galera tem como característica principal descolar um pouco as lutas da esquerda da questão da classe, ou de exclusivamente da questão de classe. Então você tem um movimento muito doido acontecendo. Na Alemanha, e o pessoal influenciado pela Alemanha, digamos assim, a corrente da Angela Davis nos Estados Unidos, a classe ainda está no jogo. A análise econômica ainda está no jogo, misturada com a análise cultural. O pessoal desse pré-maio de 68, né, o Deleuze e tudo mais, eles focam muito na questão das minorias, muito na questão cultural e deixam um pouco a questão da classe de lado. Até porque, estamos falando de Alemanha, França e Estados Unidos, 3 países que já estavam super bem de grana na época, a questão de classe parecia estar ficando em segundo plano, né? E o Foucault é o principal nome dessa galera. Só que o Deleuze, ele começa a ganhar, com o passar do tempo, uma importância muito grande.
principalmente por causa do conceito que ele retorna lá do velho Spinoza, do Hume e de outros caras de diferença. A filosofia do Deleuze é caracterizada como uma filosofia da diferença. E o que é a diferença? É isso que eu ia perguntar. O que é essa diferença? Isso. Não, é você romper a ideia de uma unidade das coisas. Então, o sujeito não é um só. Não é aquela figura do sujeito que você vê muitas vezes na filosofia sendo usado, por exemplo, pelo Kant. Que o sujeito é... Quem que é o sujeito kantiano? Ele é racional, não tem sentimentos, e ele é basicamente homem branco, hétero, cis, europeu, colonizador. Né? E o Deleuze está naquele rolo muito louco. 68, você teve as guerras de independência da Argélia, você teve a influência do Camus, você teve um resgate na França do pensamento do Nietzsche, você tem uma série de coisas assim, do Spinoza, de outros caras assim. Ele começa a elaborar uma coisa chamada filosofia da diferença, que parte da ideia de que o uno, ou essa coisa, né, assim, ela é inferior ao múltiplo. Então, eu pensar na unidade, eu pensar no sujeito, eu pensar na narrativa da história, ou pensar em uma coisa, ou numa religião, qualquer coisa que seja unificadora, ela é, por uma questão lógica, inferior à multiplicidade das coisas, à multiplicidade dos seres. Então, a diferença sempre vai ser mais importante que a identidade e sempre vai ser mais importante do que a unicidade. No fundo, toda essa galera, tanto os alemães, quanto os franceses, quanto os americanos da época, estavam pensando a mesma coisa. A sociedade é muito mais complexa e muito mais zoada do que aquela ideia do estado de bem-estar social, que é aquela sociedade norte-americana que a gente vê nos filmes e nas séries dos anos 50. Maridão sai para trabalhar, a mulher fica em casa, filhos, né? Tem sempre a criancinha que é esperta, tem sempre em qualquer seriado, garotinho ou garotinha que está descobrindo as belezas do amor, né? O pai é meio tongo, mas vai trabalhar a vida inteira na mesma empresa e tudo mais, que é o que o Adorno e o Marcuse chamam de sociedade administrada. Ela parece uma sociedade organizada que nem uma empresa. Então, no fundo, a treta é essa. A sociedade, a vida em comum das pessoas é muito mais zoada, muito mais complexa do que esse modelinho, essa camisa de força quer dizer. E o Deleuze vai ganhando muito espaço porque ele vira a filosofia de cabeça para baixo com as ideias dele, a partir dessa ideia de que tudo que é diferente é ontologicamente, logicamente e do ponto de raciocínio muito mais rico e válido do que essa repetição eterna da identidade, do ser, do sujeito e tudo mais. Ele vai arranjando briga com todo mundo. Ele provoca uma revolução na história da filosofia. Só que é um cara que tem, sei lá, o Deleuze morreu em 95. A produção dele começa em 50 e poucos. Ele ainda tem muito a ser estudado. Mas também, como toda coisa muito forte que surge, ele virou modinha em um determinado tempo. E a galera fica usando o nome dele para qualquer coisa de acordo com as suas vontades, não de acordo com o texto dele. O que também é uma sacanagem com o próprio autor. Então, Deleuze, filósofo francês, ele ataca a ideia, ele usa ferramentas de pensamento contra aquele esquema rígido da psicanálise, ele usa as ferramentas de pensamento dele contra a ideia da unidade, do sujeito fixo. Para ele tudo é diferença, tudo é múltiplo, tudo é associação livre, e porque isso daria conta de entender melhor o mundo do que você tentar fazer as coisas encaixarem na camisa de força da maioria, da ideia do homem branco, da ideia do cidadão de bem, ou qualquer coisa dessas tralhas que ficam nos assombrando há muito tempo na história. Então, acho que esse é o grande lance de Deleuze. Caracas, aí já dá o primeiro boom, né? A cabeça já dá aquele primeiro choque, assim, já olha e fala: caracas, como que a gente não tem tanto... Tipo, porque eu nunca entrei realmente em contato com o Deleuze, tipo, já ouvi falar tudo, e aí agora a hora que o professor Ed marcou no post lá, eu falei: ah, que da hora, mas nunca tive um aprofundamento em alguma teoria dele.
E quando a gente parar Sim. pra olhar, foi num momento importante, foi em relação com vários pensadores importantes. Sim. E tanto que já tem aqui, eu até deixei separado aqui, que quando você vai começar a falar sobre ele com Hegel e com Marx, você coloca, precisamos falar sobre Hegel. Tipo, é uma necessidade dentro do pensamento dele. Então se ele dialoga com pensamentos tão importantes, por que não aparece? E aí já pode dar introdução para Hegel e Marx aí. Uhum. Ó, eu coloquei precisamos falar sobre Hegel primeiro porque isso me lembra sempre o nome de filme, né? Que tem aqueles precisamos falar sobre, tá? que é genial, né? Tem vários filmes que usam essa pegada. Muito bom. Por quê? Porque isso é o elefante na sala. A filosofia do Deleuze, ela se coloca de saída em oposição ao Hegel. Que é a grande coisa dessa época na França é que todos esses filósofos que estão surgindo aí, né, eles todos estão arrumando briga com algum cara muito grande na história da filosofia. Então você tem o Althusser está arrumando briga com o Hegel também, só que defendendo o Marx, e aí ele faz um esquema que é válido, teoricamente é válido que o Althusser coloca. Eu não posso não concordar muito em algumas horas, mas funciona. Que ele pega o velho Spinoza, lá do século XVII, e nota como Marx tem dentro dele pensamento de Spinoza, e joga o Hegel de escanteio. Foucault briga com Heidegger e com Russell. É a briga dos 3 Hs que os franceses chamam. Hegel, Russell e Heidegger. Foucault arruma a briga com Heidegger. Né? E Foucault simplesmente ignora Marx. O Deleuze, o grande inimigo do Deleuze é o Hegel. Por quê? Porque o Hegel é vendido, digamos assim, entre aspas, vendido, porque foi o jeito que eles aprenderam nos bancos das faculdades francesas. Eles aprenderam o Hegel basicamente por 4 autores. Aqui fica um pouquinho aquela história, parece que eu estou voltando uma fofoca de bastidores na história da filosofia, mas ela é importante, porque ela vai levantar uma questão de até que ponto a gente conhece um filósofo ou uma filósofa, ou o que a gente conhece é a interpretação que os outros deram para esse figura ou para essa figura. E aí tem todo o problema do Deleuze com Hegel. Porque o Hegel, ele vamos dizer assim, quando Hegel escreve, passa uns 10 anos, 15 anos de hegelianismo pesadão na academia alemã. Né? Que aí você vai ter os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de esquerda, o mais famoso é o Marx, né? Não tem o que dizer. Aí o Hegel meio que cai no ostracismo. Na França, o Hegel tem uma primeira introdução, depois ele também dá uma desaparecida. Você tem um período de neocantismo com o Brunschwig, tá? E uma galera muito louca assim. E aí o pensamento do Hegel começa a voltar por causa de 4 caras. E cada um deles tem uma história mais esquisita que a outra. O primeiro deles é o Jean Wahl. O Jean Wahl vai fazer um livro muito bom, que é a Gênese da Fenomenologia do Espírito, que ele traduz um monte de coisas do Hegel, mas não traduz o livro inteiro. Ele traduz só as partes que interessam. Quer dizer, não sei se é consciente, mas ele traduz as partes que reforçam a tese dele, que ele está repercutindo a crítica que o Nietzsche faz ao Hegel, de que a filosofia do Hegel é para pessoas tristes. E que ele, Nietzsche, um cara assim, que como ele mesmo diz, como eu escrevo livros tão bons, como eu sou um cara tão forte, lindo e maravilhoso, depois ele tomar a pé na bunda da Luz Salomé, né, ele fica lá com o cotovelão e o corno doendo, ele vai escrever o quanto ele é bom, né. O que o Jean Wahl faz, ele ecoa a crítica do Nietzsche inteira para a obra dele. E o Jean Wahl, ele é professor da Escola Normal Superior, que é uma das grandes faculdades francesas de filosofia, e dá aula para uma galera. Aí você tem o Alexandre Poiré, que estuda principalmente os textos do Hegel na época de Iena. Você tem o Jean Hippolyte, que também se torna o reitor da Escola Normal Superior, e o Alexandre Kojève, que é um cara que sai da União Soviética, fugido para a França, se bem que uma galera diz que ele era espião soviético, na verdade, e é um cara simplesmente genial. O Kojève é genial. Ele pega e consegue achar pontos de contato
do Hegel, do Marx e do Heidegger. Naquela velha dialética do senhor e do escravo, do Hegel, que, na verdade, a tradução correta seria servo, não escravo. Em alemão, o Netz é servo, não é escravo. E servo é um outro tipo de relação, não é escravidão. Escravidão você está negando a humanidade. Quando é servo, na Idade Média, o cara ainda tinha um certo conjunto de direitos. Né? Então você tem essa coisa que o Kojève faz de misturar a dialética do senhor e do servo, notar como isso pode ser o embrião da luta de classes no Marx e como isso é analítica do ser ensino no Heidegger. O Heidegger também critica o Hegel, mas critica principalmente o Marx. Então esses 4 caras eles vão ensinar Hegel durante um período de uns 20 e poucos anos na França para todo mundo mesmo. Merleau-Ponty teve aula com os caras, Jacques Lacan teve aula com os caras, Foucault teve aula com os caras, Deleuze teve aula com os caras, todo mundo teve aula com os caras. Só que a questão é, eles tiveram aula de Hegel ou eles tiveram aula de Kojève? Tiveram aula de Hippolyte? Né? E, como você tem aquela geração de filósofos, todos com sangue no zóio, querendo dar pancada na tradição da filosofia, chega um ponto que você não percebe mais a diferença entre eles atacarem a tradição da filosofia ou eles atacarem a filosofia do jeito que eles aprenderam. Então eu não sei que ponto realmente é Deleuze contra Hegel ou Deleuze contra seus professores. E isso foi uma das coisas que me fez fazer a pesquisa. Porque eu fiquei assim, cara, mas peraí, isso aqui não é exatamente o que o Hegel está falando. Esses 4 caras, eles passaram uma visão do Hegel para essa moçada, ou ensinaram, por mais que eles tivessem conhecimento, não era tudo que está dentro daquela coisa inexplicável que é a obra do Hegel. Né? Porque aquilo ali você sabe, é um caos. Pelo amor de Deus, não dá pra... Você vai começar a ler Hegel, a mente vai fazendo assim, indo e voltando. Que é o grande lance da dialética do Hegel, né? O vai e volta é o grande segredo aí. Né? Parece que ele vai concordar com o negócio e de repente ele está passando a rasteira, aí você cai de bunda no chão e o Hegel ri dessa cara. Agora você vai entrar no meu esquema. Então, daí, eu realmente não sei até que ponto, e isso foi uma das coisas que me fez pesquisar, até que ponto os caras não estão brigando com os professores deles. E a relação, o Deleuze se coloca como grande cara contra o Hegel. Por quê? Porque a forma que eles veem a filosofia do Hegel na França da época é uma filosofia teleológica, quer dizer, ela tem uma finalidade determinada, ela tem um destino manifesto, ela vai se cumprir, tipo, como se fosse uma receita de bolo, né? Ou ela tem quase uma característica religiosa. O Deleuze não admite isso de jeito nenhum. Então, o grande inimigo, o grande pensador da identidade que ele elege para atacar de todos os jeitos é o Hegel. Então, eles associam o Hegel à identidade, à formação desse sujeito único, de uma forma única de pensamento, de um sistema que nunca possa ser mudado e outras coisas assim. A questão é até que ponto isso é realmente o Hegel. Isso está, uma boa quantidade de texto do livro está tratando disso. Como você viu, precisamos falar sobre Hegel, você viu que a treta é muito salgada. Nossa, e aí? Vai, diz aí. Não, eu já ia puxar, então, tipo, porque se ele já tem esse contraponto com Hegel, o que me deu a entender o livro é que ele tem muitos contrapontos também com Marx, mas ao mesmo tempo também tem muitas semelhanças, e aí que é o foco mesmo da treta, né? Que é aí que é onde você vai começar a desenrolar sobre tudo isso, tipo, aonde que não concorda, aonde que concorda, o que traz de proximidade, o que traz de diferença, e por que colocar esses dois pensadores juntos. Sim. É que pra gente estudar qualquer coisa, isso é uma coisa que vale geral, né? A gente precisa saber os panos de fundo delas. Então, toda uma parte do livro foi gasta, entre aspas, eu gastei tinta de impressora no negócio aos montes para fazer esse pano de fundo de como foi a recepção do Hegel na França, como foi a recepção do Marx na França, porque o Marx chegou aí à França para trabalhar com sindicalistas franceses, tinha umas diferenças dele com o pessoal lá, o Proudhon e outros caras. Você tem
ainda no fim do século XIX, você tem uma galera que começa a contestar o Marx e começa a usar o Nietzsche como contraponto, porque está achando que a filosofia que o Marx está colocando muito pode gerar uma grande burocracia. Tudo bem. Eu entendo, principalmente os caras são o Charles Anver e o Henri Aubert, que eram todos ligados assim, aos sindicatos dos professores e dos trabalhadores livres, né, na França. O que eu até admito, eu acho legal os caras fazerem uma contestação disso, mas eu nunca consegui admitir a ideia de Francis que Nietzsche é um pensador puro sangue de esquerda. Porque Nietzsche olha para a galera e diz assim, essa massa, essa plebe. Nietzsche às vezes tem umas coisas de Dona Florinda que dá nos nervos, né? Não se misture com essa gentalha. Amigo, não é assim, né? Tudo bem, você pode discordar do proletário como sujeito da revolução, mas não venha me dizer que o Nietzsche é um cara super assim, a pessoa pode se afirmar e vamos pensar nos excluídos. Nietzsche era aristocrata, Nietzsche olhava de cima para baixo para a galera. Tudo bem que ele era baixinho, mas de cima para baixo. Né? Mas que no meio tem várias fofocas, né? Sim, é muito divertido, né? Mas, claro, isso não quer dizer que o pensamento do Nietzsche não tenha potencial e não tenha poder para ser usado dessa forma. Porque o Nietzsche era um iconoclasta, o negócio dele era ir para cima e ele não tinha medo disso. Isso era muito, muito, muito importante. Agora, toda essa galera que sai na época, né, voltando aos anos 60 do século passado, tem esse background doido de misturar essa treta com Hegel e com Kant, mas principalmente com Hegel. Por quê? Porque a treta, na verdade, é mais com o dogmatismo também do marxismo ortodoxo, do Partido Comunista Francês, do Sartre dando lição de moral neles e tudo mais. E uma sensação de que alguma coisa precisa mudar no quadro político. Os caras também não engolem o Stalin, né? É claro, a gente sabe que o Stalin tem que ser observado, isso não é dizer que o cara era bom ou ruim, ele fez cagadas homéricas e ele era um fruto do seu tempo e de uma estrutura confusa, né? Agora, ele tem que ser assim, qualquer coisa relacionada a isso, como a gente também tem que analisar isso em qualquer regime que possa atender ao totalitarismo ou não, a gente tem que analisar o contexto histórico, porque as pessoas não fazem isso. Elas criam o rótulo de mocinho e bandido. Então, fulano é bandido, fulano é mocinho. E no fundo você vai ver fulano e Beltrano fizeram a mesma coisa. Porque, óbvio, todos nós temos sempre que lembrar das atrocidades do regime nazifascista, porque, como falam os antigos nazifascistas, você trata na ponta da baioneta. Agora, por que a gente passa pano para o massacre na Índia do Churchill? Então, todos os contextos históricos têm que ser analisados. Então, toda a primeira parte eu dediquei para isso, para analisar o contexto histórico que esses caras estavam chegando. E eu cheguei num negócio muito estranho, que é o fato de que o Deleuze, apesar de ser um dos grandes caras, tipo a promessa, era o jogador revelação do time, né, o cara que veio das divisões de base e estava detonando, ele tem uma postura em relação ao Marx que nunca fica clara. Dos outros é uma coisa muito evidente. O Althusser defende o Marx, tanto que ele organiza aqueles seminários que geraram depois 3 volumes maravilhosos chamados Ler o Capital, e todo o pessoal que andava na volta do Althusser, o Balibar, esqueci o nome de um outro infeliz lá, mas principalmente o Althusser, o Pierre Macheret e outros assim, todos marxistas de 4 costados, mas todos negavam ou tentavam tirar Hegel de lá de dentro. O Foucault, ele nunca fala muito abertamente, mas quando ele fala meio abertamente, é que nem naquele texto dele sobre o esclarecimento, que ele fala da tradição crítica indo até o Hegel, e ele deixa o Marx de lado. Porque é um pouco pesado dizer que Foucault era antimarxista. Não acredito que seja dessa forma. Mas digamos que a teoria Foucaultiana funciona muito bem se você não leva em conta as questões de classe que passam batidas em muito da teoria dele. Então, e teve um grupo de filósofos franceses que eram chamados novos filósofos, isso década de 80, depois tudo virou os neoliberal safado, né, de apoiar Israel contra a Palestina, um troço absurdo.
que os caras faziam um enterro simbólico do Marx, faziam um caixão com faixa, Karl Marx tem que enterrar o pensamento de Marx, e o Foucault estava lá de cheerleader do lado, é isso aí. Caracas, mano, Sim. que doideira. André Glucksmann, Bernard Henri Lévy, todos viraram expoentes da direitaça hoje em dia. E é estranho, e a posição do Foucault nesse sentido sempre foi dúbia. E o Deleuze, ele nunca ataca Marx diretamente. E me chamou a atenção o porquê do silêncio dele. Porque você tem um monte de gente que é vocal defendendo Marx. Tem um monte de gente que é vocal xingando até a 10ª geração, para antes e para depois do Marx. Confundindo stalinismo ou pogroms ou coisas do gênero com a filosofia do Marx. E o Deleuze não abre a boca. Daí, estalou. Por quê? Se ele é um cara tão importante dentro da política, por que ele não faz isso? Dá-lhe me enfiar em todas as obras do Deleuze para primeiro tentar ver se aquele postulado que eu aprendi na universidade, que eu ouvi de colegas professores, inclusive colegas professores que estavam em entrevistas de quando eu se metia doutorado da primeira vez, tá, tudo mais, mas eu passei, tá, tudo mais, mas era uma entrevista sobre o projeto Deleuze e Marx e o cara não parava de falar em política em Foucault, né? E aí eu tive que dar um parado, escuta, a tese é sobre Deleuze, né? Mas o pessoal tem no Brasil um pouco a ideia de ver Deleuze como um puxadinho do Foucault, uma meia água, uma edícula atrás da casa do Foucault, ou uma edícula atrás da casa do Nietzsche. Se ele é um cara tão forte, tão importante, e que a filosofia dele tem um efeito tão prático, ele precisa ser estudado por ele, não pelos outros. Então eu tentei tirar todo o prisma, né? Tá, vamos tirar Foucault, vamos tirar Nietzsche, vamos tirar Bergson, vamos tirar Spinoza e vamos ver o que Deleuze diz. E quem sobrou de toda essa pesquisa bibliográfica foi o Marx. Foi o cara que aparece o tempo todo, mas ele nunca escreveu um livro sobre o Marx. Mas aparece na nota de rodapé ele usando o Marx para rebater não sei quem. Ele aparece num texto ele trabalhando um conceito do capitalismo, que dialoga com um trecho pouco lido dos Grundrisse. Não sei o que eu pensei, cara, esse cara é mais marxiano do que ele quer parecer. O cara tenta não ser direto, mas só trata disso, só trata do... Ele tá lá, ele tem, óbvio, a originalidade dele, né, o poder filosófico dele próprio, mas se você tira aqueles caras que todo mundo fica dizendo e falando, porque o Deleuze, ele segue o Nietzsche. Não, Deleuze não segue o Nietzsche. Deleuze, obviamente, lê o Nietzsche, gosta de Nietzsche, e pega muita coisa do Nietzsche, mas ele não é um discípulo naquele sentido de, é preferível ler o Nietzsche do que ler o Deleuze, que você vai entender a mesma coisa. Ou, é melhor ler o Foucault do que o Deleuze é um subproduto de Foucault. Não, não é. Ele é um cara próprio, é um cara com ideias, é um cara com conceitos muito fortes para hoje em dia. E aí tá, se eu deixar de lado, quem aparece o tempo todo, mas nunca teve um livro dedicado a ele? O Deleuze tem uma parte da obra dele sobre história da filosofia, que ele trata sobre biografias de filósofos. Claro, ele faz altas sacanagens, do tipo, ele se apropria do conceito do cara e começa a escrever em delezês, né? Você não sabe mais se é o Kant ou o Deleuze, se é o Nietzsche ou o Deleuze, ele usa os caras como base. E uma outra parte, a parte mais autoral, quem aparece o tempo todo é o Marx no diálogo. E aí eu fiquei, cara, tem alguma coisa aí. Então vamos arranjar briga com os deleuzianos ortodoxos, vamos arranjar briga com os marxianos ortodoxos que ficam falando que essa francesada não tem a menor noção, né? E vamos ver o que esse cara tem a dizer. Ficar arrumando, socando todo mundo, falando, não, ó. Isso aí. E daí que começa a aparecer o Marx, porque a leitura que o Deleuze tem do Marx é uma leitura muito própria, porque ela não é só uma leitura do Marx, é uma leitura que já carrega toda a tradição do marxismo. Então você vê ele trabalhando certos conceitos, fazendo certas citações do Marx, ele usa muito Marx para debater, não com o Freud, como o pessoal costuma dizer, que ele usa o Marx para rebater o Freud. Ele não está rebatendo o Freud, ele está rebatendo Lacan. Que, claro, é freudiano, mas é hegeliano, porque teve aula com o Kojève, assim como todo mundo, né? E
O Deleuze foi aluno do Lacan, quase se tornou discípulo dele direto. E aí brigou, né? E aí o Deleuze está brigando com o Lacan, usando meio que o Freud. E então, não é aquela coisa que todo mundo fala, no Antiédipo, que é o grande livro, né, o grande livro de Deleuze com Guattari, que é a dupla dinâmica dele, né, o duplo dele, né, não é Batman e Robin porque não tem lance de importância ali. Eu li um pouco sobre isso lá, falando, né, tipo, a gente teve Marx e Engels, depois a gente teve Deleuze e eu esqueci o nome do outro. Guattari. E o Guattari. Essas são as máquinas de guerra, né, que é um conceito de Deleuze, a ideia de associação das pessoas, né, das coisas para criar formas de ação diferentes, né, formas de pensamento diferentes. E voltando até antes que eu me perdendo, assim, que a gente vai ficando meio doido. Então, como é que foi o negócio? Não, então, beleza, mas qual que é o Deleuze? Ou melhor, qual que é o Marx do Deleuze? Por que no primeiro livro grande dele, que é o Diferença e Repetição, que é a tese dele, a grande tese que inaugura a filosofia da diferença, chega lá numa determinada página, se não me engano é 159, mas aí tem que ver qual edição, se é brasileira, não sei. Ele usa o Marx como uma defesa para a filosofia dele não ser acusada de idealismo bobo. Tá, peraí, mas ele não fez isso de graça. Um cara desses, um figura desses, nunca usa uma ideia de graça. Nunca dá uma ideia de graça. Então, se ele usa o Marx, é porque tem alguma coisa aqui, tem algum elemento da filosofia do Marx que ele está usando nesse negócio. Ele está fazendo uma comparação de algum elemento dele com a filosofia do Marx, o elemento em questão materialismo. Aí você já começa a ver que eles não são tão distantes assim. Isso. Então, que Marx é esse? Aí você vê, lembra a obra do cara toda, né? Foi um cara no saco, mas tudo bem, foi divertido. Que ele, do nada, puxa um Bakhtin no meio de uma conversa. Então ele pega toda aquela estrutura ali de marxismo, filosofia da linguagem, Bakhtin, o Voloshinov, né? E de repente ele está falando de algumas coisas e ele está indo exatamente no mesmo caminho que o Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que também é marxista. Tudo bem, é um marxismo muito próprio do Benjamin. Você vê o Deleuze repetindo ou indo pelo caminho do Benjamin, dialogando com o cara. E aí você começa a perceber que o Marx e o pensamento do Marx, os filhos, digamos assim, estão distribuídos pela obra. Vão aparecendo em pontos-chave, como forma de dele desenvolver os próprios conceitos. E aí, todo o primeiro trecho, né, como você viu ali, aquela parte de Deleuze, Marx e uma história, que são, sei lá, 100 e poucas páginas só disso, eu fiz de caso pensado, um guia de todas as citações no que tem publicado, que eu tive alcance, óbvio que pode ter coisas que eu não tive alcance, de todas as obras no Deleuze, de todas as citações aos termos, ou a conceitos, ou a livros do Marx, citações do Marx, ou a temas muito caros ao marxismo. Então, tipo, eu fiz literalmente um mapa para a galera, ó, quer entrar? Tá aqui. Então vai. Com o que dialoga? Qual que é o trecho do Marx que ele está debatendo? Dialoga com qual trecho? Quem interpreta? Quem não interpreta desse jeito? Qual era a interpretação dominante? O que o pessoal está pensando? O que ele está querendo dizer? Então, desde os primeiros textos até as últimas coisas que ele publicou em vida. E a pouca coisa que saiu póstumo. Toda vez que ele se refere a um capítulo, ou a um trecho, a uma citação de uma obra do Marx e Engels, de algum marxista, ou de alguma temática cara a Marx, está lá catalogado. Porque as pessoas precisam literalmente entender o mapa, né, que ele está montando. Para que esse Marx dele surja. Aliás, tem uma fofoca, né? Ele, antes de morrer, ele estava escrevendo um livro sobre o Marx. Não, aí é sacanagem. Não, sacanagem o que ele fez. Porque o Deleuze, na verdade, a morte dele não foi por causas naturais. Ele resolveu tirar a própria vida. Porque ele tinha um problema de pulmão, tá, e tudo mais. Já tá, né, desde pequeno, teve um problema de saúde. O irmão dele morreu na guerra, tá, e tudo mais, na Segunda Guerra. E ele desenvolveu depois um problema de saúde sério no pulmão. Ele tinha 30% da capacidade de um pulmão
E aí a doença começou a pegar o resto, e como todo francês da época, né, o que circula no sangue dele é hemoglobina e nicotina, né, porque essa galera acha que nicotina se associa com pensamento, o cara tá com 30 cigarros assim na mão, né, e, óbvio, né, ele começou a desenvolver enfisema, né, não chegou a ter câncer de pulmão, começou a desenvolver problemas sérios. E aí, ele primeiro deu ordem ao genro dele, que na época era o Davi Lapujade, que é um grande filósofo atual francês e o curador das obras, né, Deleuze, não publique nada que esteja em rascunho. Só pode publicar póstumamente aquilo que já saiu em revistas, as minhas cartas e coisas que tenham uma certa publicidade. Agora, o que eu estou desenvolvendo em rascunho, você não publica. Tá bom. Daí, um determinado dia, o dia que ele resolveu, chega, né? Que, se não me engano, fez aniversário agora, 5 de dezembro, ele pegou todos os manuscritos da grandeza de Marx, do livro que ia se chamar A Importância de Marx, botou na lareira, tascou fogo e pulou da janela. Quando a mulher dele chegou do mercado, a Fanny, o livro ainda estava queimando. Mano. eu nem conheço tanto Deleuze e já tô arrepiado. É muito louco essa história. Caracas, mano, que doideira. Toda a galera que tá mexendo nessa coisa Deleuze Marx tem que fazer um trabalho de Indiana Jones, ou de arqueólogo no Egito Antigo. Porque a gente tem que primeiro ler os textos do cara para tirar o pó e achar o Marx ali. Segundo, tentar imaginar a partir disso, tentar reconstruir o que seria a abordagem dele própria sobre o pensamento do Marx. O que teria de tão legal, tão inovador? Ele era feroz nisso, o cara era muito bom. Ele se aproximava do pensamento do filósofo, ele até usava uma metáfora meio malandra, né? Ele dizia que ele fazia filhos por trás dos filósofos, né? O cara era danado. A gente chama, o Lapujade, que era o genro dele, chama essa estratégia de texto dele de perversão do texto. Ele se aproxima tanto do filósofo, que chega um ponto que você não distingue mais quando é o próprio filósofo que está falando, o Kant, o Bergson, o Spinoza, o Nietzsche, ou é ele falando, e aí ele transforma o pensamento do cara para o caminho que ele quer. Ele funciona como um vírus. Caracas, mano, o cara devia ser muito bravo. Imagina o texto dele Cara, sobre Marx. Imagina como que Cara, não ia virar isso daí. Ia virar, sei lá, né? O capiroto ia voltar em 3 fases. Né? Ia matar todo cidadão de bem no mundo, né? De uma vez só. Não, essa estratégia de texto, ele fazia isso basicamente para revelar aquilo que poderia ser pensado a partir do que o cara já tinha pensado. E se eu pegar esse pensamento e evoluir, né? Ou seja, ele funciona como um vírus, ele toma conta do hospedeiro e leva o hospedeiro para onde ele quer. Agora, com Marx a gente só pode chutar, porque nada sobrou. Ainda mais pensando na atualidade, como que ele não poderia tá somando demais pro pensamento de hoje. Total. E, bom, já... Sim, desculpa, você quer falar? Se quiser falar, pode falar. Não, eu ia dizer que exatamente considerando a atualidade, se o cara já é relevante com o que ele escreveu, com o que a gente tem acesso, o que poderia ter saído disso seria muito alto, muito bom. Bom, e aproveitando a atualidade do próprio Deleuze, e você chegou a citar uma questão que eles trabalham com pontos que são muito discutidos atualmente, foi, eu acho que o que mais me intrigou no texto, que você traz diversas coisas da atualidade, como a questão de controle, a questão de violência, a própria questão dentro do chegar a tanger com fascismo e tudo, e eu falei, nossa, que é a parte que eu quero mesmo ter o livro, porque eu tenho certeza que vai ser anotação. E eu fiquei, mano, o que quer dizer essa parte? O que tá trazendo do pensamento deles pra somar nisso? Olha só. Bom, primeiro, né, a editora já está te mandando né, só tem que ver os tempos que demora, porque agora com Natal mais Covid, né. Agora demora, agora é...
Não, cara, o livro era para ter saído uns 2 meses atrás, mas com todo o atraso de produção que deu, porque é menos gente trabalhando na gráfica, tá, e tudo mais. Mesmo assim, os caras fizeram um super trabalho na editora, não tem que reclamar deles mesmo, ao contrário, só tem elogios aos caras, porque eles conseguiram segurar o rojão, mas, né, a época é tensa. Então, cara, o que acontece? No fundo, toda essa galera, eles estão tratando de uma coisa que a gente ainda não conseguiu superar. O que a nossa sociedade de hoje tem igual a de 200 anos atrás? Você pensa, não tem nada igual. Tem computador, tem eletricidade. O carro agora tudo elétrico. Sim, mas tem uma coisa igual. Capitalismo. Então, por mais que essa bagaça tenha mudado, que hoje seja tudo online, que hoje em dia a gente esteja na beira de uma transformação, a pandemia só está acelerando um processo que já estava rolando de precarização de trabalho, das coisas serem, na grande maioria, remotas, disso mudar as relações de trabalho e de convívio das pessoas. Uma coisa se manteve igual daquela época para cá, do tempo do Marx, né, do fim do Hegel, do tempo do Marx para cá. Existe um sistema econômico que tem no seu coração a ideia de gerar mais dinheiro o tempo todo, para si mesmo. É o capital gerando mais capital. As pessoas, elas são um meio para isso. Isso não mudou de agora para cá. Só mudaram os rótulos. Então, essa parte da coisa ainda continua muito atual. Ao mesmo tempo, mudou um monte de coisa. A gente precisa olhar essas coisas que mudaram, porque tudo é uma questão de análise de conjuntura. Eu não vou querer pegar a receita do Marx em 1860, 1850 e aplicar exatamente igual agora. Né? Daí veio a ideia da segunda parte do livro, que é o Deleuze Marx agora mesmo. Né? Aí eu fiz assim, eu me autorizei a uma mudança conceitual na forma de trabalhar as coisas. Se a primeira parte do livro ela é toda num esquema muito mais, apesar de, né, não estar escrito de um jeito tão acadêmico, eu procurei seguir muito a orientação de um grande amigo meu, o professor Paulo Arantes, que falou, escreva Deleuze em linguagem de gente. Porque se você for usar o Gueto, se for usar a linguagem só do Deleuze, só deleuzianos vão ler o livro. Né? Então ele falou, escreva Deleuze em linguagem que qualquer pessoa consiga entender, tendo um mínimo de conceitos para poder trabalhar. Tentei o máximo possível, porque aquele cara é difícil de fazer essas coisas, ele é muito cheio de conceitos, muito cheio de ideiazinha própria dele. Eu imagino, debatendo todo mundo, se apropriando do jeito da pessoa, infectando a pessoa, mudando. Uhum. É uma filosofia viral, cara. Por isso que é uma filosofia boa para os tempos de agora. Né? Que a gente tem que lidar com isso, então vamos pensar, né? Vamos pensar viroticamente também. E aí o que rolou? Eu fiz uma mudança conceitual. Em vez de fazer um rastreamento, assim, fazer uma coisa nesse sentido um pouco mais o que todo mundo faria, que a primeira parte ela é grande por causa disso, a segunda parte é, ok, o que eu posso fazer a partir disso? E se eu tentar fazer infecção? Então, vamos olhar as questões principais. O Deleuze, principalmente na terceira parte da obra dele, se é que dá para dividir assim, ele começa a ficar muito interessado sobre o conceito que os franceses estavam debatendo na época de sociedade de controle. Que é o seguinte, Foucault fala da sociedade de disciplina, a sociedade disciplinar, tá, não sei o quê, o poder pastoral, a escola, as instituições, não sei o quê. Ok, Foucault não considera nenhuma instituição legal. Outros vão dizer, não, a gente ainda pode confiar nas instituições. O Deleuze, uma galera que não é só na filosofia, mas é na literatura, você tem o Bill Burroughs, você tem aqueles caras que pensam em distopias malucas, eles começam a dizer, gente, nós não estamos mais na sociedade disciplinar, que nem o Foucault está falando, há muito tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, está acontecendo uma mudança nisso, e essa mudança só diz o seguinte, a gente está entrando num tipo de sociedade que é a sociedade do controle. Você não precisa ter mais uma figura de autoridade
que imponha a vigilância sobre a sociedade, que nem o Foucault fala no Vigiar e Punir. A vigilância é feita por todos, sobre todos ao mesmo tempo, simultaneamente. E quando Deleuze escreve um texto em 90 sobre isso, é o momento no qual a internet está começando a dar as caras. O cara acertou, né? O cara foi pontual. Ele tá vindo e é uma coisa que também lembra que eu fiz aquela divisão do jeito que os alemães estavam pensando, do jeito que os franceses estavam pensando. O pessoal da Alemanha já estava falando disso um pouco com o conceito de indústria cultural, com o conceito de sociedade de espetáculo que o Marcuse coloca, né? Ou seja, o que é a sociedade de espetáculo? A sociedade que não tem a divisão entre o público e o privado. É a sociedade onde todas as coisas elas não têm nuance, elas não têm tempo para serem processadas ou negativadas no sentido alemão da coisa, que é a sociedade de dimensão crítica. Elas são todas diretas na cara, como se o mundo estivesse virando um grande programa de televisão. Os caras já estão percebendo isso nas décadas de 60 e 70. E aí, quando chega a internet, e quando começa a ter uma mudança nos meios de comunicação também, a sociedade, em vez de ser um grande programa de televisão, ela passa a ser um grande reality show. Caracas, mano, que da hora, que da hora. E aí você vê que o reality show, ele ainda tem o poder, só fazendo uma viagem por um outro caminho para voltar depois, ele tem um poder muito engraçado, porque o reality show te dá o poder de Deus, cara. Todo mundo quer ver o casal debaixo do edredom no programa. A partir do momento que isso aconteceu, o público pune normalmente a mulher que cedeu. E o cara acaba ganhando o programa. Não teve um aí que o cara pegou duas no mesmo programa e ele foi o campeão? Caraca, não, total, mano, total, velho. Que doideira, porque, tipo, quando... É muito atual, né? É muito próximo do que a gente tem hoje, porque bom, foi pensado no que a gente tem hoje, né? E é da hora isso porque são pensadores que trazem justamente essa releitura de Marx, trazem os conceitos de lá e olha e falam, ó, aquilo lá beleza, mas hoje a gente tem certas especificidades que mudaram. Ó, tal pensador falou isso, mas ó, a gente já não tá mais nisso, a gente já tá num passo depois, a gente já tá num outro bagulho. Sim. E aí você tem a coisa dessa... isso chama a atenção do Deleuze, ele começa a notar nesse texto dele da sociedade de controle, é muito divertido ler, porque na época que eu li esse texto pela primeira vez, eu ainda trabalhava com publicidade. E esse texto foi meio que um empurrão final para sair fora. Né? Porque ele está analisando o poder do marketing e da publicidade em fazer com que as pessoas peçam para ser escravizadas. Porque não é só a coisa de uma propaganda seduz e a ideologia entra na cabeça das pessoas como se a pessoa não tivesse culpa no cartório. A pessoa é condicionada a um jeito que ela pede, ela tem a impressão, ou ela acha para ela mesma que ela fez o certo. Que o único jeito de ser é esse jeito. Ela pede para ser escravizada. Aí eu, não, chega, cansei disso. Olhou e falou, o que eu tô fazendo aqui? Não, pelo amor de Deus. Cara, foi bem isso, cara. Na hora que eu li o texto, estava fazendo uma campanha, uma montadora de automóveis, que eles iam ajudar instituições de caridade, de órfãos, e aí os caras disseram, não, a gente só vai fazer isso, que era um trabalho para melhorar a marca, melhorar a imagem da marca. Aí o cara falou, a gente só vai colocar esse dinheiro se cada pessoa que ligar para fazer a doação gastar tanto. Nossa, seus desgraçados, então não são vocês que estão dando, né? E foi na mesma época, e eu peguei e pedi as contas, foi muito divertido. E o que o Deleuze nota? Ele nota que o controle está avançando, ele nota que o controle ele não surge tanto de cima para baixo, como Foucault falaria. Ele surge nas próprias relações pessoais. E com isso, Deleuze está se aproximando do velho conceito de ideologia a partir das relações das pessoas que o velho barbudo trouxe. Né? E que os amigos do velho barbudo, os outros alemãos lá, o Adorno, o Horkheimer, notam que acontece por meio da cultura.
E se a gente expandir o conceito de cultura para toda a relação humana, né, cultura não é só, muito pelo contrário, cultura não tem a divisão popular, alta, museu, chachado, coisa assim. Né? Cultura é interação humana. A gente vai ver que cultura e ideologia estão sempre juntas. Então, se eu partir disso, como é que eu olho para o agora? Aí você vê a ascensão do totalitarismo, você vê a ascensão, a reascensão, né, dos governos autoritários. Você vê as pessoas isoladas nas suas mônadazinhas, e agora com a pandemia mais ainda, criando fantasmas na relação uns com os outros. Porque a gente não se relaciona direto com as pessoas. A gente se relaciona com a projeção que a gente faz delas, com aquilo que a gente espera que elas vão fazer. Com quem já não aconteceu de alguém ficar decepcionado porque a pessoa não tomou a atitude que você queria que ela tomasse, que ela nem sabia que tinha que tomar, né? Então você está se relacionando no nível do fantasma. Né? Não, isso daí é direto, né? Você olha, você manda uma mensagem e você fala, nossa, mas a pessoa nem vai fazer isso, nem falou isso daqui, pô, que vacilo, hein? E tipo, ela, não, vai sentir, adivinha, telecinese. Não, daí eu comecei a fuçar, tá, se eu vou partir disso, eu vou partir desse problema, que é um problema que para o Deleuze é importante, que é o problema que mais, no fundo, ele se aproxima do Marx raiz, porque ele pensa nisso na época que ele está escrevendo os manuscritos sobre o livro do Marx. Então, né, eu aposto na ideia de que ele está, de alguma forma, trazendo isso para dentro do debate. Daí, né, eu larguei digamos assim, a rigidez teórica de só trabalhar com 2 autores, e eu trouxe todo mundo que trabalhava desses assuntos, quase todo mundo, ou todo mundo que me interessava, do Marx até hoje, até, sei lá, uma galera que está trabalhando hoje com isso, tipo a Naomi Klein, o Paulo Arantes, a Marilena Chauí, um coreano que dá aula em Berlim, o Byung-Chul Han, ou seja, vamos ver com uma galera do agora. A hora que eu tava lendo os nomes, eu li Byung-Chul Han no começo do ano, eu falei, aqui tem um pouquinho de Byung-Chul Han mesmo. Meu, eu vou ter, nossa, esse livro tem que chegar logo, pelo amor de Deus. Daí eu pirei, assim, 2 coisas, que obviamente são 2 das diversas coisas na segunda parte que podem render tretas legais. Né? E como a treta faz parte, né? A boa filosofia vem da treta, né? Ela vem do conflito, ela não vem da concórdia, que paz universal do Kant, o quê? Né? Vamos jogar nas coisas loucas. A primeira é imaginar uma categoria chamada sujeito-mercadoria. Porque a gente pensa no fetiche da mercadoria, tá? Né? Capítulo 4, livro 1, Capital, fetiche da mercadoria e seu segredo, e que é extremamente atual até hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas se hipnotizam pelas marcas, pelo produto, como se o produto tivesse nele uma propriedade mágica. E se a gente aplicasse essas regras para tentar entender a formação da subjetividade? Meu Deus. Velho, pensa o seguinte. O mantra do neoliberalismo, que é a versão mais sofisticada e mais ditatorial do capitalismo, não é o empresário de si mesmo? O empreendedorismo. Tudo agora é empreendedorismo, você é motoboy, é empreendedor, você trabalha com qualquer coisinha, você é empreendedor. Então, cara, se o cara é um empresário dele mesmo, pensando na construção clássica, aplicando as categorias clássicas do Marx aí, empresário ou burguês de si é o dono da empresa, ou seja, ele é dono do meio de produção. Mas se o cara é um empreendedor dele mesmo, pergunta qual que é o meio de produção que ele é dono? Ele é dono da produção de si mesmo. O que ele produz? Ele mesmo. Então ele é uma mercadoria, velho. Ele é um produto. Ele é uma mercadoria, ele não é o burguês dele mesmo, coisa nenhuma. Ele é a mercadoria dele mesmo. Caralho. Por quê? Porque ele é só a gente pegar aqueles 4 passozinhos, aqueles 3 passos, produção, distribuição, consumo. Quem é dono do meio de produção? Né? Como pegar aquilo que está lá no velho capital e ok, tá todo mundo falando em empreendedor, empresário de si, Uber, você é empreendedor, Uber, você é dono do seu próprio nariz. Cara, o que se produz? Se produz gente, se produz jeito de pensar, se produz jeito de agir. Isso, do Uber até a igreja neopentecostal.
onde você tem a concorrência de quem dá mais, Deus vai gostar mais. E o pastor é um cara que está perto de Deus, não porque ele estuda e faz exegese bíblica, ou porque ele entende a escritura, mas porque ele é próspero materialmente, porque ele fica cobrando dízimo. Então, se o pastor tem carrão, é a prova que Deus ama ele mais. Ou seja, ele é um burguês. Ou melhor, ele é um pequeno burguês. Ele é o agiota de Deus. Mano, não, bem que você falou que era a hora que ia... Mano, que sacada genial, velho. Que sacada genial. Porque, assim, eu tô estudando muito... Estudando não, né? Mas eu ouço muito podcast sobre o que tá acontecendo no Rio, principalmente, que é onde tá rolando esse neopentecostalismo e tudo. E você tá citando justamente os exemplos que me levam a isso. E, caracas, mano... Mano, que livro genial. Meu, que gênio, que gênio. Obrigado. Mas é o meu. Não é que seja o meu trabalho, mas a ideia é jogar as doideiras, jogar as bombas para que outros façam as bombas repercutir. Tô sendo beleza, né? Apropriou, jogou e agora a treta é da geral. E pensando nessa coisa, a mercadoria de si mesmo, aí começa a coisa de começar a entender por que a galera tão facilmente, hoje em dia, que a gente sempre teve, o ser humano sempre teve essa facilidade, mas hoje em dia fica tão fácil de você ver as pessoas escolherem a pior situação, defenderem essa situação com unhas e dentes, porque na cabeça delas, isso é uma prova da competência delas em lidar com dificuldade. Então, o burguês de si mesmo vira o produto dele mesmo, vira a mercadoria dele mesmo, aí a gente se rebaixa, vira mercadoria, vira sucata na sociedade e acha que está fazendo certo. Por quê? Porque quanto mais difícil as coisas estejam, mais o meu triunfo por vencer na vida, mesmo que sempre você tenha um carrinho, é maior. Então eu passo a valorizar a conquista desse eu, que é formado em casa também. A gente não pode esquecer que aquilo que a galera chama de família burguesa, né? O que uma família faz? Ela forma a pessoa. O que uma família burguesa faria? Ela seria a dona dos meios de produção da formação das pessoas. Mano. Estou aplicando Marx pesado na veia, mas é isso aí. O que é uma família burguesa? Cara, é uma fábrica de ideologia e de jeito de pensar. Você forma pessoas para serem cidadãos na sociedade. É isso que a burguesia, que a família burguesa faz. Mano, que doideira, porque se a gente for olhar, é claro que muitas das coisas já foram postuladas, né? Como, por exemplo, a mídia, a indústria em si, mas é a mesma relação que, como você falou, que o neoliberalismo ela ganha muita força e se concretiza. Ganha. Pesado, muito pesado. Né? Mas é essa coisa, e o neoliberalismo ele tem uma característica muito interessante. Ele é capitalismo. Por quê? Porque o objetivo geral da coisa é desregulamentar toda e qualquer forma de estrutura estatal que não seja para o benefício do próprio capital. Eu tive o desprazer, né? Se a gente tem que fazer essas coisas, tem que ler os caras da escola austríaca para poder debater e dizer isso está complicado por causa disso, né? Diferente desse pessoal que nunca leu Marx, nunca leu Deleuze e sai falando coisas que viram na internet, tipo livro negro, como assim, né? Não, né? Você pega lá Tratado de Economia, né? Tratado da Natureza Econômica do Ser Humano, do von Mises, e vai e vê o cara falando coisas do tipo que o Império Romano fracassou porque não tinha espírito capitalista. Eu até hoje estou me perguntando o que os romanos tinham a ver com o capitalismo, né? Como é que você pode usar uma categoria histórica do século XIX ou do XVII para frente para pensar num troço que é o século IV a V. Mano, né? Você falando isso, eu lembrei, eu tô lendo Contribuição à Economia Crítica, a Crítica da Economia Política, né? Uhum. E aí eu quero muito ler o Ricardo, porque o Marx ele falou que o Ricardo fala dos primitivos
da caça e da pesca, que eles já utilizavam o sistema de troca pelo tempo de duração do trabalho. Aí o Marx fala, é verdade, eles inclusive olhavam na tábua que a gente tem aqui na Inglaterra em 1817. Eu falei, mano, que genial, velho, eu preciso ler só pra... O Marx era muito debochado, ele tirava muita onda da galera. Essas pessoas leem texto do cara achando que só vão encontrar mau humor, elas interpretam a obra de um jeito. Agora, se você saca que o cara tira onda, você lê o texto e agora eu sei onde você quer chegar. É isso mesmo. E voltando à questão do neoliberalismo, o que diferencia o neoliberalismo das outras mutações do capitalismo é que ele não precise do Estado, ele já está dentro da gente. Porque os caras conseguiram muito bem vender a ideia de que o mundo se baseia numa grande competição. E que é o triunfo do mais forte, só que não agora impedido pelo Estado, que nem no Thomas Hobbes, no soberano Thomas Hobbes, estimulado pelo Estado, que é a agência reguladora, que é a privatiza tal, ou passa não sei o que para a gestão das igrejas, para a gestão dos conselhos, isso, aquilo, privatiza o Estado, para que os grupos faturem o que quiserem e botando na nossa cabeça essa ideologia de que basta você se esforçar que vai dar tudo certo. Não importa se você sai, sei lá, do Capão Redondo às 3 da manhã para poder chegar no seu trabalho, como se a tua condição fosse a mesma de um cara que sai ali de Higienópolis, né, para ficar em São Paulo. Isso para não falar daqui de Curitiba e Colombo, né? Então, eles conseguem inocular essa ideologia, a galera compra. Por quê? Porque ela dá esperança no futuro. E o mais, assim, isso eu sei que vai dar uma treta grande no futuro, porque o mais desgracento desta maldita lógica é que ela entrou onde ela não poderia entrar de jeito nenhum, no pensamento dito revolucionário, no pensamento dito de esquerda, no pensamento dito progressista. E aí você tem uma figura bizonha que é o ou a, para ser bem, ou vamos usar neutre, né, e ativista de si mesmo. A pessoa que é ativista ou que se coloca, né, numa luta, e tudo que ela está fazendo, no fundo, é puxar a brasa para a própria sardinha. Por quê? Porque ela quer mais likes, porque ela quer arranjar um lugar no mercado acadêmico, porque ela institui, dentro da própria forma de revolução, dentro da própria forma de contestação do sistema, os mesmos pressupostos lógico-teóricos de competição, de eu estou mais certo que você, só eu posso falar isso, então só eu vou ganhar com isso, do sistema que ela diz que quer combater. Então, essa lógica ela é tão lazarentamente perniciosa que ela entra na cabeça e ela consegue transformar até as ferramentas contra ela em ferramentas que reforçam ela. O que eu acho mais louco é da hora você citar isso, porque, querendo ou não, agora eu tô, né, tô entrando no meio do pessoal que tá na mídia, né, que tá aí no YouTube, sim, nos podcasts, tudo. E aí você vê uma galera que, tipo, que realmente é revolucionária, que, tipo, bate em tudo isso, que tenta, por mais que as discussões, mas aquela divergência puramente intelectual, puramente, tipo, de discutir mesmo o bagulho, e que não consegue espaço em nada. Muitas vezes não tem emprego, muitas vezes não consegue emprego por causa disso. E uma galera que se diz aí, mas tá fazendo propaganda pra banco, tá fazendo propaganda pra não sei o que são grupos que acabam reforçando essa lógica. E aí você fala, mas até que ponto você realmente está contra essa estrutura? Porque você está ajudando eles. Eu lembro de conversar muito com o pessoal e com a minha orientadora sobre a apropriação de termos que às vezes a gente vê. O pessoal usa um termo para representar uma coisa, por exemplo, empowerment, né, que traduziram como empoderamento, que é um termo que é uma palavra usada na literatura empresarial, na literatura gerencial das décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, daqueles livros tipo Gerente Modelo, o Gerente Minuto, e não sei o que, como fazer amigos e influenciar pessoas, seja o campeão de vendas. Eu entendo e eu concordo com a necessidade de se ocupar espaços, porque certas coisas precisam ficar visíveis, e os meios que se tem para a visibilidade delas são os meios de grande mídia. Por outro lado, sempre tem que se tomar o cuidado para que, sendo nietzschiano, ao você olhar o abismo não olhar para você de volta, né? Então, qual o limite dessa linha?
Porque aí você vê essas coisas, essas maluquices da lacração intensa, isso ou aquilo, tá? É necessário você falar. Mas se cria um tipo de ambiente na cabeça das pessoas, eu não estou falando com isso, tem que passar pano, não tem que passar pano, tem que descer o sarrafo mesmo. Mas se cria um tipo de ambiente nas pessoas que elas estão acostumadas a ver só o negativo da coisa, ou melhor, só aquilo que não apresenta soluções. E aí quando você está num estado de angústia desses aí, como você leu o Han, você vai perceber onde essa coisa chega, né? Quando você está num estado de angústia desses, você expressar a tua indignação pela rede social vai compensar o teu psicológico, porque você vai equilibrar o corpo, mas o efeito prático, o efeito disso na mobilização de de uma energia, de um afeto positivo, para pensar como Safato, é nulo, porque você foi lá e você reclamou, e você na verdade deu mais visibilidade àquilo que você quer combater. É como o pessoal no Twitter compartilhando coisas da família malucas, dizendo, olha que horror isso aqui. Tudo que eles querem é compartilhamento. Falem mal, mas falem de mim. É isso que eles querem. É assim, é a lógica de personagem vilão de reality show que chega na última rodada. E o pessoal é tão obcecado em satisfazer o seu próprio, o seu próprio eu, a sua própria, não, eu estou fazendo alguma coisa, eu sou alguém, veja como que é o sinal contrário daquele pessoal que diz, mas nem todo homem é machista, ou nem toda pessoa, eles não entendem a estruturalidade da coisa. Estão salvando deles dizendo, eu não sou desse jeito, eu sou um ativista mesmo, mas na verdade ele está reforçando a própria estrutura que ele diz combater. Tá cheio disso. Que da hora. E assim, só tem uma linha aqui que eu não sei o que esse parágrafo quer dizer. Eu não sei se você já acabou citando sobre ele, eu acabei perdendo, mas Alice quebrou o espelho. Uhum. Que foi assim, é um que eu li que, assim, eu não li o parágrafo, não li o texto, né? Só li o título assim e ficou tipo muito vago. Tá. Só me dá, assim, que eu tô longe do índice aí, só me dá o nome do capítulo inteiro, porque isso é um subcapítulo, né? É dentro do controle caos. Ele é entre o fetiche do sujeito mercadoria e o ativismo de si. Uhum. Alice quebrou o espelho é o seguinte, cara. Tem uma brincadeira do Deleuze na lógica do sentido, que ele fala que para você pensar a lógica do sentido, você tem que pensar como Lewis Carroll pensa na hora que a Alice que ela entra no País das Maravilhas e ela vai entrar naqueles túneis e ela cai naquele poço, que ela cresce e diminui ao mesmo tempo, né? Alice cresce, Alice diminui. A lógica do sentido para o Deleuze é uma coisa assim, ela não tem um único sentido de pensamento, um único tipo de conexão que você possa fazer. Alice quebrou o espelho e se essa lógica for elevada ao infinito, se você pegar e jogar isso em todas as formas, né, tentar isso em todas as coisas, o espelho que a Alice atravessa para ir para o País das Maravilhas se estoura. Porque tudo passa a ter, e aí depois a gente vai, né, na sequência do texto, mais para frente, vai falar do problema da sobrecarga de informação, tudo passa a ter valor de verdade, tudo passa a ter um valor de reconhecimento de verdade por afetividade, que a minha noção de quem sou eu se fragmenta totalmente, e eu vou trocando de personalidades a hora que eu quero, de acordo com as coisas que eu vou montando, do jeito que eu me sinto à vontade naquele momento, e os meus conceitos de verdade, os meus conceitos de ação também se modificam. Alice quebrou o espelho é aquela coisa, ok, a realidade está absolutamente fraturada. Então, sem sonho, sem conto de fada, porque a Alice não está atravessando o espelho para ir para o País das Maravilhas. A Alice está quebrando o espelho porque o troço está uma zona. Porra! Que da hora, velho. Caracas, mano. Que doideira. Tipo, uma puta analogia que ele usou. Porque assim, eu acho interessante isso, né? Porque como ele é recente, ele traz analogia de coisas que são muito recentes. Sim. Eu cresci assistindo Alice no País das Maravilhas. Hoje tem remake do País das Maravilhas. Que da hora. E aí nesse capítulo ele encerra com gestão do caos e antidemocracia. Que aí eu acho que é um que... Quando a gente olha pro Brasil de hoje, eu acho que é o que vai se aproximar tremendamente, né?
Ele não, você, né? Perdão, é que... Não, tá todo mundo misturado. Aí, É que ele vira você, você vira ele, eu já... Eu fiz a mesma estratégia que ele. O Deleuze e o Guattari falam de uma coisa que seria o que ele chama de menor, ou tática menor de trabalho do pensamento, que ele usa o Kafka como um exemplo para isso. Quando o Kafka escreve, ele não escreve em nome dele. Tipo, eu sou o Franz Kafka e escrevo alguma coisa. Ele escreve em nome de todas as pessoas que, como ele, eram judeus na Tchecoslováquia, que falavam alemão e tcheco e que são meio que estrangeiros na própria terra. Então, a literatura menor, que Deleuze e o Guattari falam sobre o Kafka, ela tem esses coeficientes, essas definições. Ela é política na sua essência porque ela fala da vida das pessoas. Ela não tem um sujeito único, ela é o que ele chama de sujeito coletivo de enunciação. Ela é a voz daquilo que está para ser dito, né? E ela não encaixa naquele esquema tradicional do romance, pai, mãe, filho, que é o romance, né? Ou o Édipo, ou o romance psicanalítico ou biográfico. Nunca é uma biografia, nunca é psicanálise, e nunca é o romance clássico burguês com a historinha de amor. Eu tentei escrever, principalmente a segunda parte, pensando em ser menor. E o menor não é a minoria. Quando o Deleuze fala minoritário, ele não está falando da minoria. Porque a minoria ela tem códigos, óbvio, ela vai tentar cavar espaço dentro dos grandes blocos de maioria e tudo mais, mas ela sempre está correndo o risco de ser absorvida pela maioria e se transformar em mercadoria dessa maioria. Tá? É só lembrar dos shows de televisão dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, que eram só de famílias brancas, e de repente vem a família Cosby, o mesmo tipo de show de TV, só que como todos são negros e negras no show, eles chegam para as pessoas e dizem: tá vendo? Vocês não têm mais o que reclamar, vocês conquistaram a televisão. E muita gente cai nesse ponto, né? Cara, é da hora isso, porque hoje eu gravei um episódio que vai sair uma semana depois que sair esse, com um camarada professor, e a gente falou justamente sobre a mercantilização das pautas antirracistas e tudo. Sim. Ok, as coisas precisam tomar espaço, as coisas precisam aparecer, mas a gente, em nenhuma dessas pautas, de nenhuma dessas coisas, porque o que o Deleuze está falando, que no fundo, se você olhar de perto, todo mundo é uma minoria, porque todo mundo não encaixa no padrão absoluto que foi criado do sujeito branco, homem, hétero, cis, até que é o padrão do europeu colonizador, tá, e tudo mais. Todo mundo de perto é uma minoria, todo mundo de perto tem a sua especificidade. Isso que é a diferença, isso é a multiplicidade. Então eu não posso dizer que só eu posso fazer tal coisa, ou só ele pode fazer tal coisa, porque está todo mundo junto nesta bagaça e todo mundo vai quebrar a cara se a gente não fizer nada em conjunto, né? E claro que é importante ocupar todos os espaços, mas a gente também não pode cair nesse canto de sedução fácil do tipo, a minha história foi negligenciada nesse tempo todo, então vamos criar uma narrativa fictícia de que todos que são como eu são super, sei lá, super X ou super maravilhosos, lindos, e a gente habita num paraíso imaginário e os outros habitam. Cara, isso é repetir o mesmo padrão do colonizador que chega num lugar e diz: eu tenho Deus do meu lado, vocês são isso ou aquilo. Né? Tá todo mundo ferrado. O grande lance do menor é isso. Todos nós, de perto, somos menores. Por quê? Porque ninguém é exatamente igual ao outro e todo mundo tem alguma coisa que dói. Alguma coisa que a sociedade, que essa estrutura como um todo, né? Racismo, machismo, sexismo, a imposição capitalista, o capitalismo se alimenta disso para ter poder e se alimenta da contestação a isso para ter mais poder ainda. Todo mundo tem alguma bomba dessas para resolver. Todo mundo tem alguma coisa que está cortando na pele. Então vamos resolver todo mundo junto, porque se todo mundo só ficar girando e tentando resolver o seu, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente briga entre a gente enquanto aqueles caras de cima ficam de boa, né? E aí a gente chega na gestão do caos na antidemocracia. O que é a sociedade atual?
a não ser o gestionamento, né? Ou seja, o controle disso, de um bando de gente se matando entre si e a propagação de um discurso antidemocrático ou de um discurso que coloca o conceito de vida em comum, de vida política, de vida pública em segundo plano. Você precisa vencer por você mesmo, porque ninguém vai te ajudar. Porque você não pode contar com... Você não tem irmãos de luta. Você não tem ninguém de luta, é só você por você mesmo. Ou você fica parado esperando que venha algo do céu, né? Desde que você dê o valor certo todo mês, né? Ou você fica sem fazer nada porque você vira... eu vou ter que fazer uma metáfora muito louca. Eu acho que foi na Olimpíada de 84, 88, eu não sei se é mais novo que eu, então é difícil que você lembre. Tinha um atleta brasileiro eu não chamado... lembro muito bem, não. Eu não lembro muito. Uhum. Você imagina um atleta brasileiro chamado Zequinha Barbosa? Corredor dos 800 metros rasos. Foi medalha de prata. Foi medalha de prata. Ele foi o cara que sucedeu o Joaquim Cruz, que também foi um corredor de 800 metros brasileiro. 800 e 1500. O Zequinha era um grande corredor. Chegava nos meetings de atletismo, detonava, tá? Chegava na Olimpíada, detonava, tudo mais. Mas tudo meio que assim na cara e na coragem. Porque não tinha política de promoção em esporte no Brasil na época, era o período de Sarney, depois o período de Fernando Henrique. Isso era visto como menos, porque o importante é fechar a balança comercial. Afinal de contas, o que é a morte de 200 mil pessoas desde que as contas batam, né? É o pensamento que a gente tem hoje. E o Zequinha, uma vez numa entrevista, e não conseguiram parar ele ao vivo na Globo, falou que estava de saco cheio do fato de que o governo não dava apoio, a imprensa só lembrava dele na hora que ele vencia e tudo mais, e que ele nunca mais ia desfilar com a bandeira do Brasil, ele ia desfilar com a bandeira do Zequinha, que era a cara dele da bandeira do Zequinha. Genial, Zequinha Barbosa. E o que no fundo isso mostra? Que a indignação dele, justa, mas ela também pode ser apropriada dentro dessa ideia do indivíduo ser um exército de homem só. Então você luta por você não luta por mais ninguém. Gerir o caos é o seguinte: a gente está na beira da destruição. O ser humano ferrou o meio ambiente, está ferrando o meio ambiente. A busca insana pelo lucro que o capitalismo faz vai destruir as condições de vida na Terra. Não adianta a gente pensar em qualquer tipo de filosofia ou qualquer tipo de pensamento ecológico que não leve em conta uma destruição completa do capitalismo. Ou seja, tem que ser um pensamento no mínimo socialista. Então não adianta, vamos respeitar essa cultura aqui. Cara, você está indo lá levar vírus pro cara, seu desgraçado. Para de querer bancar o legal na foto, tirando foto com Yanomami, né? Você está levando doença pro cara. Sacanagem, né? O único jeito de acabar o negócio é destruir o capitalismo. E meio ambiente, capitalismo, vírus, a população no mundo empobrecendo radicalmente, a renda concentrando radicalmente. Como é que você mantém essa gente sob controle? Antes de estourar uma revolução que faça a Revolução Francesa parecer uma brincadeira de criança. Eu acho que assim, já dá pra dar um exemplo do que tá acontecendo na Índia. Que estão falando aí de 250 milhões de pessoas na rua, a maior revolução que pode acontecer na história da humanidade. Acho que é a prova mais objetiva de como que vai acontecer, como que o bagulho vai ficar louco. Só que quem detém o poder dessa bagaça não quer. Então, o que se cria? Né? Se cria um sistema extremamente inteligente de difusão de informações falsas ou verdadeiras, ninguém mais sabe dizer, de controle da libido, do desejo das pessoas, porque a pessoa está furiosa, vai lá, descarrega sua raiva contra alguma coisa, fica de boas, de promessa aos céus, né? Tipo, não, você vai conseguir ascender a classe social pelo seu esforço, e de exclusão que precisa ser gerido para evitar a grande explosão, para evitar a hora que realmente saia, os 99% saiam para a rua pensando, é hoje que eu vou cortar a cabeça do burguês. É aquela coisa, né? Planalto, me espere para ver o que vai acontecer. Para curar o feeling.
você precisa gerir. E a máquina de gestão disso, ela é psicológica, ela é física, no sentido alimentar, no sentido de gerenciamento, por exemplo, de pandemia, quem vive, quem morre, no sentido de estruturação, né, de montar as estruturas que dão suporte a ela. Então, todo o sistema ele acaba gerindo e mantendo a desigualdade. Para evitar a explosão, você vai prolongando ou chutando a bola do caos absoluto um pouquinho mais para frente a cada dia. E a maneira, isso gera automaticamente, quer dizer, não é uma coisa assim de determinismo, mas é que a única forma de você manter uma população, manter as pessoas sob controle dessa forma, é você ou tendo um arremedo de democracia, que é você transformar a democracia só na escolha do representante e não no exercício da tua cidadania, ou você desmoralizando a democracia e fazendo com que uma parte das pessoas passe a acreditar que a democracia ou a vida em comum, que vai gerar uma outra belíssima palavra, né, do manifesto, a vida em comum, não vale a pena. O que a gente está vendo no Brasil? O que a gente está vendo na Hungria? O que a gente está vendo na própria Índia? O que a gente viu e vai ver ainda, né, nos anos Trump? Uma descrença, uma destruição da ideia de vida em comum em prol dessa visão neoliberal, inclusive na política. É cada um por si. E Deus para quem der o dízimo. Não é à toa essa relação neoliberalismo, religião, milícia e armas. É a gerir o caos. Você faz isso por força, por fé e por manipulação cultural. Mano, perfeito. Eu acho que esse capítulo... Putz, nossa, tô louco pra ler. E aí, dá um resumo do último capítulo, que é o do menor ao comum, né? Depois ainda tem mensagem enviada, tudo, mas o do menor ao comum só pra deixar o ouvinte na vontade pra gente já encerrar, porque já vai dar 1h30, acho que já... Não, beleza. Olha, gente, o menor ao comum é a minha tentativa de responder por onde a gente pode começar a fazer alguma coisa. Eu vou no Deleuze, no Guattari, e vejo o conceito de literatura menor, que ele fala, né, que eu já falei para vocês, o Kafka, e eu tento notar o seguinte, como seria uma política menor? Como seria uma política, não uma política de minorias, uma política de maiorias, mas uma política menor no sentido de que, ao mesmo tempo, a pessoa fosse a voz daquilo que ela, enquanto indivíduo, quer, e ela fosse a voz do que a sua comunidade, o seu povo, o seu grupo deseja, e que ela fosse a voz dos excluídos dentro de uma sociedade que funciona na base da inclusão e da exclusão. Então, a gente precisa partir, né, o que eu estou tentando dizer aí é que a gente precisa partir, não é abandonar, mas é partir dos conceitos que o Deleuze dá sobre o menor. Então, eu tento fazer uma leitura do Manifesto Comunista do Marx como um texto de literatura, como se fosse um texto de literatura dentro das categorias do Deleuze e do Guattari, para pensar o que poderia ser uma vida em comum agora. Ou seja, como a gente sai do eu, primeiro para que esse eu desapareça, porque a gente perca um pouco essa questão de ego, e esse eu seja a voz de outros, de todos e de todas, para construir um nós. Porque a gente não vai sair dessa encrenca se a gente não aprender, não reaprender a conjugar os verbos na primeira pessoa do plural. Enquanto a gente cair no truque fácil de que eu versus você versus a categoria tal, a categoria qual, a minha categoria versus a sua categoria, a gente só vai estar repetindo o jogo de xadrez, a coisa. A gente precisa reaprender a conjugar o nós. A gente precisa reaprender a ter uma vida em comum. A gente precisa resgatar o velho espírito do comum. Seja com Proudhon, seja com Marx, seja com qualquer um deles. Mas a gente deixou de ter uma vida em comum. E porque é isso que o neoliberalismo faz. Ele é a ditadura mais perfeita porque ele é uma ditadura de você sobre você mesmo. Ele é um tipo de fascismo perfeito porque ele é um fascismo de si mesmo. Você modera ou não modera o que você vai conversar, o que você vai postar, o que você vai discutir,
ou a treta que você vai arranjar, seja atrás do like, seja para não se incomodar. Então você vigia você mesmo. Você faz a cobrança de você para trabalhar 1 hora a mais, para ficar mais 1 hora no Uber, para entregar mais uma comida no iFood. E as suas condições físicas vão para o espaço. Você é o teu próprio ditador. E a gente só quebra isso abrindo para a alteridade, abrindo para o nosso. Se a gente não reaprender a fazer isso, a conversar, não estou falando uma coisa mansinha, ninguém está falando em conciliação aqui não, né? O negócio é que a partir da discussão e do conflito você estabelecer o comum, ou seja, isso a gente pode batalhar junto. Assim eu respeito a minha individualidade, a tua individualidade, a individualidade da minha luta, a individualidade da tua luta, mas eu reconheço, e você reconhece, todos que estão nos ouvindo reconhecem, que existem coisas que a gente tem que andar juntos, que elas são inegociáveis. E é isso que a gente tem que ir atrás. Como diz Rosa Luxemburgo, que possamos ser socialmente iguais e humanamente diferentes. Exatamente. Rosa ecoa violentamente ali. Ela não está dita diretamente, mas que ela está lá, ela está lá. Caracas, que da hora, mano. E bom, primeiramente agradecer a sua, esse espaço esse tempo que você deu aí pra estar aqui com a gente trocando essa ideia. Agradecer o livro. Eu que agradeço o espaço, cara. Agradecer o livro aí, que, eu tenho certeza que vai somar muito pros meus estudos, tipo, demais. E, se despede aí, indica seus trabalhos, suas redes sociais, fala o nome da editora que eu vou deixar no link aqui, o link da venda também. Ah, legal. É importante, né? A gente está começando, o livro está em oferta até o fim do... né? Não vai sair em janeiro, mas aí se eu boto o cupom de desconto pra galera, né? Eu tenho que fazer o troço girar para que eu possa escrever os outros depois, né? Então, redes sociais, eu tenho, procurar pelo meu nome, Benito Eduardo Maeso, no Facebook, no Twitter, Bemaeso, no Instagram, Benito Maeso. Eu acho que são essas redes. Eu ainda não montei canal de YouTube, eu não tenho muita manha com isso, eu tenho que aprender a fazer essas coisas. O cara fica muito tempo na frente do livro lá e acaba não sendo bom em tecnologia. Mas qualquer piração, qualquer coisa, pode chegar lá e trocar uma ideia. A editora Pris, o nome do livro completo, As Diferenças em Comum, Deleuze, Marx e Eu Agora. Está à venda pelo site da editora, está à venda no site da Martins Fontes. Vão ter algumas livrarias físicas, só que ainda estamos em processo de envio, que por causa da pandemia está um pouco complicado, e eu não recomendo ninguém sair de casa, mesmo para comprar o meu livro. Fique em casa, compre pela internet se você pode. Não vá se expor a qualquer maluco que chega com a máscara no meio da boca, né? Eu tô pra ver, ninguém usa cueca no meio... Bom, deixa pra lá, você sabe qual que é a metáfora. Por que esse infeliz usa máscara no meio da boca? O nariz de fora. Ninguém sai na rua com a cueca. Por favor, né? Se protejam, se mantenham em casa, né? Não caiam nessa história. Então, de novo, numa onda fortíssima. E, como você está colocando o link, vai colocar o link na parada aí. Eu não vou lembrar o link de cabeça também. Quem tiver afim, depois eu vou jogar um cupom de desconto e vai ter um outro lance que o Morcego vai falar pra galera, pros inscritos no canal, mas ele vai gravar e eu faço a parada depois. E muito obrigado pelo espaço e pela paciência de ouvir essas pirações todas. É isso, foi um dos episódios mais loucos, assim, tipo, de longe. Arrepiado o episódio inteiro, descobrindo história, descobrindo fofoca. E, bom, agradecer os ouvintes aí que ficaram até aqui, eu espero que vocês tenham curtido. E, bom, não esquece de ir lá comprar o livro depois disso, porque eu acho que lendo o bagulho é diferente, hein? Lendo o bagulho aprofunda e tudo. E aqui foi só uma passada por cima, brigadão mesmo. Não esquece também de seguir nas minhas redes sociais, quase esqueci de falar aqui, né? @morcego_, _Marcos_ e @iborádio. É isso, galera. Beijo.